Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade. Os canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e também o canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, grandiosos guerreiros, que me ouvem de todo o Brasil, seja do norte, do nordeste do Brasil, do sul, sudeste, centro-oeste, ou seja, aonde quer que vocês estejam. Sejam sempre muito bem-vindos. É um prazer falar para vocês. E os nossos amigos também que moram fora do Brasil, nossos amigos espalhados em todo o planeta. Muito obrigado, ó. Vocês são show, viu? Obrigado mesmo por sempre acompanhar os nossos vídeos, estar assistindo as nossas mensagens. Não tenho como agradecer. Quero agradecer a todos os meus amigos que sempre me ajudam. Muito obrigado pela generosidade de vocês, as ajudas de vocês. Não tenho palavras para expressar agradecimento, a gratidão a todos vocês. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Quero também agradecer a todas as pessoas, independente de lugar, hora, que sempre, todos vocês que nos assistem e acompanham nossos vídeos. Muito obrigado, gratidão imensa do fundo do meu coração por ter vocês junto a nós, nessa jornada e nessa corrente. Não tenho palavras para agradecer. Muito obrigado. E pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Pô, Marcelão, você está gravando vídeos aí um atrás do outro, muitos longos. Fiquem tranquilos, meus queridos, vocês que ainda não deram tempo de ver os vídeos, eu estou fazendo já de propósito. Devo ficar, talvez, de 5 a 10 dias sem produzir qualquer tipo de vídeo no canal. De 5 dias a 10 dias. Vai depender de alguns fatores. Então, nessa minha ausência, esses vídeos vão ficar aí para vocês assistirem, né? São vídeos longos, de longos debates, e aí vocês têm material aí para estar revendo esses vídeos que estão longos. Então, por isso, eu estou tranquilo, eu estou de boa, tá bom? E eu queria, desde já, agradecer a todas as pessoas no e-mail de relatos. Muito obrigado a vocês que me mandam e-mails de relatos, tá bom? Só tenho a agradecer a confiança que vocês depositam em nós. Eu não tenho como agradecer, porque são e-mails, experiências que são lisonjeadoras. Falei bonito, hein? Ó, pra mim, né? Às vezes eu até falei errado a palavra, tô achando que eu falei bonito. Às vezes eu tô até pagando um mico, mas é o estilo Marcelão, né? E hoje eu tenho um bate-papo com vocês, vamos abordar também um pouco sobre... Teve algumas coisas do vídeo de ontem que eu esqueci de falar no vídeo de ontem. E, Fabiana, não me deixe esquecer da bateção de palma. Até daquilo que você citou, da pessoa que bate palma, tá bom? Ontem eu esqueci alguns detalhes sobre isso. Mas, primeiramente, eu quero... recebi um e-mail... Manda um abraço para Goiás, Marcelão! No vídeo do Assobio, você comentou sobre as barraquinhas de festa junina. E aqui acostumava ter muito. Quando eu era criança, até dançava quadrilha e gostava muito. Acredito que Minas e Goiás têm muito em comum. Às vezes eu fico tentando ligar alguns pontos sobre essas regiões. Eu moro em Anápolis, Goiás, fica entre Brasília e Goiânia. Gosto bastante dessa região aqui. Passei 10 meses no sul, em Santa Catarina, por Florianópolis, Curitiba e regiões, né? Um abraço para os meus amigos do Surte, rapaz, terra bonita, povo bacana, né? Um abraço para o pessoal de Santa Catarina, Curitiba, Rio Grande do Sul, um beijão bem grande para todos vocês aí, né? Até que alguns dias atrás você comentou sobre esse aspecto energético do sul do país. Achei interessante porque notei isso mesmo. E você me confirmou, Florianópolis é uma cidade lotada de simbolismo, Marcelão. Cheia de magia,
e construções antigas. Acredito que tem muita energia impregnada ali. Curitiba, então, nem se fala. Porém, tem um enorme carinho por essas regiões do sul. Quem sabe um dia eu não vou no sul conhecer também, né? Também tenho vontade, gente. Eu quero conhecer o sul também, pô. Não é justo, né? Ó, Mike Robertson, me dá essa benção. Porém, tenho um enorme carinho por essas regiões do sul. Aprendi que não é sobre a energia do lugar em si, e sim a forma que interagimos com ela. Nem ia comentar sobre isso, tudo, mas pareceu válido. Era só para avisar que você já mandou beijo para todo mundo, mas nunca vi para Goiás. Rapaz, você tá desinformado, rapaz. Eu sou quase um goiano. Vocês não têm noção, né? Um beijo pro estado de Goiás. Ó, vou falar para vocês. Aqui, Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Gente, se eu pegar o meu carro, meia hora depois, na estrada, eu atravesso para Goiás. Se eu pegar um outro caminho, 40 minutos depois eu estou em Goiás. Uberlândia é tipo assim, ó. Uberlândia se espirrasse um pouquinho, Uberlândia seria parte de Goiás. Uberlândia é tão goiana, tão Goiás, para vocês terem uma ideia. O que Uberlândia não é direito é Minas. Uberlândia não tem muita coisa de Minas, não. Vocês vão ver influências de São Paulo e Goiás. Os maiores imigrantes da cidade de Uberlândia é Goiás. Para vocês terem uma ideia, pela proximidade, o que se mais encontra em Uberlândia e um dos grandes fatores de crescimento dessa cidade nos anos 70 e 60 foi a imigração das pessoas do estado de Goiás. E Uberlândia é extremamente goiana, para vocês terem uma ideia. Então, quando se vai em uma capital, o berlandense nunca vai para Belo Horizonte. Eles nem têm um hábito, nada de Belo Horizonte. Quando eu trabalhei em Belo Horizonte, que eu amo de paixão Belo Horizonte, chegava lá, os belo-horizontinos riam do nosso sotaque de uberlandense, mas não debochando ou desfazendo, mas é porque o nosso sotaque de Uberlândia não tem nada a ver com o de Minas Gerais, com o pessoal de Belo Horizonte. O pessoal achava que nós era de São Paulo, porque o sotaque do mineiro de Uberlândia, ele não é mineiro. Ele é uma coisa misturada de paulistano com goiano. O sotaque de Uberlândia é uma coisa paulistana-goiana. Então, quando se vai aqui em alguma capital, ou você desce para São Paulo, ou você vai para Goiás, Goiânia. Então, é onde eu falo para você, meu querido, aqui em Uberlândia, 40% dos imigrantes uberlandenses são tudo do estado de Goiás. Tanto que aqui tem chama Feira da Lua. A Feira de Lua é o pessoal de Goiânia. Vamos para uma capital? Vamos. Onde nós vamos aqui em Uberlândia? Ou nós vamos para São Paulo ou nós vamos para Goiânia. É sempre o trajeto dos uberlandenses. Vai em Caldas Novas, por exemplo, né? Vai em Caldas Novas. Chega lá em Caldas Novas. Se você for na cidade de Caldas Novas, de segunda a sexta-feira, e você gritar na cidade aqui, quem é de Uberlândia, meu amigo, te garanto que pelo menos umas 500 pessoas todo dia vai lá, opa, nós somos de Uberlândia. O pessoal só vai em Caldas Novas, né? O pessoal ama aquela cidade, Uberlândia. Então, Uberlândia aqui, de vez em quando os meninos estão tediados. Ah, pai, tô tediado. Nossa, pai, nossa, não tô aguentando. Vamos para Goiás. Cata o carro aqui. 40 minutos depois, nós entrando em Goiás, aí vamos lá para Catalão, lá perto, toma um suco, conversa um pouco, vamos voltar para Minas, né? E então, o uberlandense, ele é muito goiano. Se vier em Uberlândia, vocês vão perceber que muita influência de Goiás. É igual o Uberaba, se você der um peido, se o Uberaba desse um peido, ele caía lá em São Paulo. Se Uberlândia desse um peido, Uberlândia seria de Goiás. Porque
Entrou no carro, dá meia hora ou 40 minutos na estrada, você já tá lá em Goiás. Aqui é assim, o Uberlândia tá pendurado para não cair dentro do estado de Goiás. Então, aqui nós é muito goiano, não é? Um beijo para Goiás. Meu irmão nasceu em Goiás. Seu irmão é goiano, né? É. Então nós aqui é tudo. Mas nós é uma mistura de goiano com paulistano. Aqui em Uberlândia. Tanto que mineiro, nosso sotaque nem é parecido com a região central de Minas. É igual aquele negócio, né? Diz que o pessoal lá de Juiz de Fora fala que nem carioca, né? De onde você é? Sou de Minas Gerais, certo? Mas tem uma diferença. É porque você tá pendurado lá no Rio, né? Mas é Minas, né? Mas é. Mas é Minas. É igual o pessoal lá do norte de Minas, né? Oxe, tu tá pensando o quê? Tu tá querendo o quê? Aqui nós é barril dobrado. Disse, né? O pessoal do norte de Minas tá é grudado na Bahia, tudo baiano. Verdade. Os pessoal do lado de Juiz de Fora é tudo lá pro lado do Rio. E Uberlândia é pro lado de Goiás. E o pessoal lá de Beraba é mais pro lado do estado de São Paulo. Mas um abraço para você, pessoal de Goiás. Direto eu tô lá em Goiás, né? Ainda vou subir mais pra cima pra Goiás, onde eu vou parar lá em Goiânia. Mas eu vivo indo em Goiás. Um abraço, um beijo. Agora tá descontado. Estamos quites? Agora foi o suficiente, né? Mas, pessoal, e aí? Olá, e aí? Estão batendo muita palma? Estão batendo muita palma? E aí? Rapaz, bombou o e-mail, hein? Pô, Marcelão, que coisa doida, bicho. Eu já falei pra vocês que minha mãe, pô, mas eu tô esquisito. Todo mundo que me conhece, que convive comigo, me acha esquisito. É ou não é, Fabiana? É verdade. Eu sou aquele tipo de cara que as pessoas acham esquisito. Esquisito. Pessoal, vocês estão reparando alguma coisa em mim? Tá reparando alguma coisa em mim, Fabiana? Hã? O quê? Eu quebrei a ponta da minha presa daqui, ó. Olha lá, ó. Nossa, quebrou mesmo. Rapaz, Que dia que você quebrou isso? eu quebrei a ponta da minha presa aqui à direita, ó. Quebrou mesmo. Ah. Tá quebrado. Quebrei a O que ponta. você fez? Ah, sei lá, de repente eu escutei, tô comendo castanha. Não acolhei. A minha aparência dark. A sua marca. A minha marca quebrou a ponta da presa direita, ó. Nossa. Você assistiu aquele filme dos Thundercats? Você lembra que tinha um Thundercat do mal? Que lutava com o Jaga e arrancou uma presa e ficava só com um assim? Eu tô desse jeito, sabe? É verdade. A de cá, ela tá destacando mais do que a outra, né? Quebrou a ponta. Perdeu sua identidade. Tô parecendo... Como é que é o nome dele lá? Era o inimigo do Jaga. Lutou com os Thundercats. Ele tinha só uma presa assim, deitada assim, ó. Quebrei o pedaço da ponta. Tô perdendo a minha densidade, né? Tô perdendo a minha densidade. Vou no dentista e falar, não, você faz trata aí. Espicha essa bicha aí, ó. Quebrou mesmo. Verdade. Quebrou um pedaço. Um pedaço grande, hein? Pô, a minha... Quase que você fica banguela aí, hein? Agora tá uma presa maior do que a outra. Tô bizarro agora. Tô bizarro. Acabou a minha densidade. Quase que você ficou banguela. Porque, ó, se você rir assim, parece que o dente tá de lateral. Porque ele perdeu a ponta dele. Então parece que ele entortou pro lado. Entendeu? Olha lá, ó. Agora só passa o dente assim. Céu. Eu, hein? Agora... Mas aqui, ó, corrigindo uma coisa que você falou, um beijo pro pessoal de Juiz de Fora, tá? Que eu falei assim, que vocês eram de Minas, é porque quando eu fui pra Juiz de Fora, Fabiana conheceu Juiz de Fora, né? Eu achei que eu tava no Rio de Janeiro, eu não achei que eu tava em Minas, entendeu? Porque foi muito diferente. Até as construções deles lá é no estilo de Rio de Janeiro, não no estilo de... dentro de Minas. Então, um beijo, viu, pessoal, pra vocês. Um beijo, pessoal do Juiz de Fora. Mas,
pessoal ficou muito intrigado com bater palma, né? Vocês cantam parabéns pra desgraça de vocês no aniversário de vocês, né? Vocês cantam parabéns. O que foi, Fabiana? Você tá achando engraçado meu visual agora, é? É porque agora eu tô olhando pra sua Você tá boca, reparando? né? Ficou muito estranho. Se você não fala, ninguém vai reparar, mas você falou, né? Então tá estranho. Quebrou. Ficou um buraco, Marcelo. Entre os dois dentes. Viu? Sabe aquela pessoa que quebra um dente aqui assim, ó? Que quebra um pedaço e fica faltando aquele pedaço? Tá do mesmo jeito, tá faltando um Eu pedaço. só tô largado. Eu só Põe tô largado. um pedacinho de Durepox. Vou falar pra você onde eu vou pôr o Durepox pra você ver. Eu vou falar onde eu vou colocar o Durepox em você. Né? Mas, continuando, eu quero ler alguns e-mails que eu recebi, né? Chega de descontração, porque senão eu já tô perdendo a minha figura darkness, né? Aí já tô virando a figura comédia, né? Então, olha só, eu recebi aqui um e-mail de um amigo nosso, né? Boa noite, família Marins. Olha, eu novamente lhe amolando. Gente, eu já falei pra vocês, não precisa falar que tá me amolando, porque na realidade, eu digo pra vocês, é um prazer pra mim, de qualquer maneira, receber a mensagem de vocês. Eu é que fico agradecido. Então, ninguém tá me amolando. Vocês estão somando, colaborando com esse trabalho, né? Olha, eu novamente lhe amolando. Primeiramente, gostaria de agradecer por nos ajudar expondo sua vivência. Gostaria de relatar sobre uma cura. Cura. Eu sofri um acidente de carro há mais de um ano. Sempre venho sentindo dores e já fiz vários exames, inclusive o de choque. E no final não identificaram nada e me constataram com fibromialgia. Semana passada me veio na cabeça de pedir aos nossos aliados astrais para que me ajudassem, me curassem. Sentei na cadeira e primeiramente fechei meu olho. Respirei fundo, colocando a energia negativa para fora. Aqueles procedimentos de a energia dourada entra e sai a energia densa, né? A energia ruim com as energias ruins. Então, fechei meu olho, respirei fundo, colocando a energia negativa para fora. Agradeci ao cosmos pelos meus aliados e todos os seres que nos auxiliam. Inclusive, pedi ao cosmos que ajudasse os seres que se viraram contra os dominadores, pois os mesmos ainda poderiam fazer coisas benevolentes para o cosmos. Solicitei, bem do fundo do meu coração, falando em voz alta, a presença dos meus aliados astrais, e solicitei que avaliassem minhas dores e se poderiam me auxiliar. Eis que de uns dias para cá reparei que dei uma melhorada e tenho certeza que foram eles. Mesmo eu não os vendo, sei que estão ao meu redor. Gostaria de lhe dar esse feedback. Gratidão e muito obrigado de coração. Não desista de nós. Temos muito a que melhorar. Eu quero que te agradeço. Muito obrigado. Quando vocês buscam de coração, com sinceridade, vocês podem ter certeza que vocês são atendidos, né? E atendidos por aqueles seres que são seus aliados, que gostam, que lutam e trabalham em prol para ajudar vocês. Basta ter sinceridade e todos podem receber a ajuda desses seres. Continuando, né? Uma amiga mandou para mim hoje. Boa tarde, Marcelo. Venho te agradecer por tirar o véu da ignorância de mim. Minha filha caçula sempre reclama na noite e fica com medo de monstros. Como fazer para limpar a casa desses seres? Ela é muito pequena, 3 anos, e não sabe falar direito ainda. Não sabe descrever os monstros, mas sempre reclama quando não grita e diz que está na cozinha ou no banheiro com medo até de ir sozinha. Já está acontecendo há um tempo. Me ajuda, Marcelo, né? 3 anos de idade. Olha só, minha amiga. Meditação, faz a limpeza energética, sabe a limpeza energética que eu tenho vídeo no canal? Faça essa limpeza energética, faça as esferas de luz. Crianças, geralmente, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Não é uma regra, porque não existem regras, mas uma coisa que eu penso, criança pequena,
embora depois fica um pouquinho difícil delas quererem ir dormir no quarto delas, porque elas pegam o hábito de dormir com os papais, mas geralmente eu, assim, uma coisa que eu aconselharia, né, um conselho apenas, é de colocar a caminha ou o bercinho no quarto dos pais, tá? Porque eu, assim, dentro da minha consciência, conhecendo e vendo tudo que eu vejo e sei e conheço, eu acho extremamente arriscado deixar a criança dormindo sozinha dentro de um quarto, né? Geralmente as pessoas deixam a criança ou a caminha ou o berço, crianças pequenininhas, e elas vão dormir no quarto, no quartinho delas lá fechadas. Olha, meus amigos, eles são pequenos, eles são de uma maneira incapazes de se protegerem, eles estão no estado muito limitado. O que eu aconselharia do fundo do meu coração, mesmo que depois, quando eles ficam grandes, eles não querem nem dormir no quarto, eles pegam o hábito de dormir com os papais, a mamãe, não falo nem na mesma cama, mas dormir ali o bercinho no quarto dos pais, ou a caminha lá no quarto dos pais, porque você não pode pensar de uma forma tradicional, né? Você tem que pensar numa forma de proteção desses serizinhos, já que você os trouxe para cá. Isso eu falo para todos os pais e todas as mamães. Então eu acho ilógico, dentro do parâmetro espiritual, você ter um quarto para seu filho. Assim, me desculpa a minha sinceridade, me desculpa se eu for um pouco insensível, mas eu acho idiota, eu acho extremamente uma coisa aberradora você colocar um bebezinho ou uma criancinha pequenininha trancada dentro de um quarto. É um show de horrores para eles. Ali o tempo todo manifestando seres, aparecendo seres. E se colocar espelho no quarto deles, para mim é a coisa mais absurda que existe. É a mesma coisa de você pegar seu filho e oferecer, na visão religiosa, oferecer para o diabo levar ele. É como você pegar o seu filho e falar assim, olha, diabo, se existisse o diabo, mas na visão religiosa, ele é o extremo da maldade, na visão, na percepção, essa imagem desse ser. Seria a mesma coisa de você falar assim, olha, Satanás, diabo, é seu, toma, pode fazer o que quiser, use, abuse, é seu, estou lhe dando. E não vem com reza, oração, Arcanjo Miguel proteja, Deus, Jesus. Gente, isso é besteira, isso não vai gerar energia nenhuma. Então, assim, a minha opinião do Marcelão se você tem uma criança pequena, proteja seu filhinho, deixa dormir com você. Se você dormir na sua cama, ou dormir com a caminha no seu quarto, ou o berço no seu quarto, eu falo pra você, ou muitos gostam de dormir com os pais, mas depois fica velho, não vai querer dormir sozinho mais. Não, aí é outra etapa, um outro aprendizado, mas enquanto eles são tão vulneráveis, tão pequenininhos, tão indefesos, e os seres do mundo invisível, eles não têm qualquer tipo de pudor. Então, assim, coloca as criancinhas, é um conselho, tá? Meu, coloca as criancinhas para dormir pelo menos no mesmo quarto que vocês, que isso irá diminuir e muito as perturbações em cima delas. Porque caso você não saiba, enquanto você está dormindo, pelo estresse do dia, do trabalho, da rotina diária de todo mundo, enquanto papai e mamãe estão dormindo desligados, cansados, as crianças acordam à noite. Criança pequena fica a maior parte da noite acordada. Enquanto você está mimindo, você está descansando, você está apagado, eles, à noite, eles estão assim, ó. Mas, Marcelo, por que que as crianças ficam acordadas à noite olhando o escuro? Lembro de eu dizer para vocês, o astral ele é penumbra, o astral ele é escuro, a noite é escura. Lembro de eu dizer para vocês que as crianças são eus maiores em estados minimizados. Então, a escuridão é familiar perante o plano astral de onde elas vêm. Então, elas ficam à noite olhando.
Elas ficam acordadas. As crianças ficam na madrugada acordadas e dormem durante o dia. Ficam chatinhas, incomodadas, ficam desanimadas durante o dia. Então, elas têm o hábito de acordar durante a noite. Então, o que eu falo para vocês, olha, pessoal, o mundo invisível está aí. Monstros S.A., aquela animação da Pixar, ela não é apenas uma ficção, aquilo é real. Então, espelho no quarto de criança, jamais, nunca. E pequenas, por favor, não deixem seus filhos pequenos trancados dentro de um quarto que você fala, pô, meu filho tem um quartinho dele, né? Meu filho, minha filhinha tem um quartinho, tem a caminha ou tem um bercinho. Meus amigos, vocês não conhecem o outro lado. E é à noite, como no desenho Monstros S.A. Animação, que os portais se abrem. E quando eles abrem, é igual a menininha da nossa amiga disse, os monstros, mamãe, os monstros, porque eles não têm característica e aspectos que eu digo para vocês de humanos. Então, não tendo a característica e aspecto de humanos, parecem monstros. Tá bom? Meditação, querida, limpeza. Eu tenho a limpeza energética, tenho a limpeza, a meditação lá, que eu apelidei da lata do lixo, e faz as esferas neles e não deixem eles vulneráveis, como se diz popularmente, não deixe eles a Deus dará. Não deixem, tá bom? Olhos atentos com os filhos de vocês, principalmente vocês que ficam na energia do questionar esta realidade. Cuidado, cuidado, tá bom? E eu vou fazer o vídeo lá da dimensão do espelho às crianças. Já estou recebendo e-mails. Mamães, se vocês quiserem, podem mandar os e-mails que eu englobo tudo, né, sobre crianças, espelhos, e eu vou trazer muitas informações inéditas para vocês. Um abraço para você, minha querida, e para todos os seus filhinhos, tá bom? Agora eu recebi uma pergunta, né? Entidades da cachoeira. Vocês viram, gente? Uma mulher com o marido foi nadar na cachoeira e foi picada por uma jararaca, sabia, Fabiana? Porque eu odeio cachoeira, eu odeio mato, não gosto, acho bizarro, essa energia me hostiliza, mas tem pessoas que gostam de ir numa cachoeira, nadar na mata, né? Eu odeio mata, cara. Se eu tivesse poderes sobrenaturais infinitos, eu iria transformar este mundo num grande deserto. Nem montanha, eu ia achatar as montanhas, tudo assim, ó, ia ficar tudo plano. E aí o que acontece? Uma mulher e o marido foram nadar, se refrescar na cachoeira, e a mulher foi picada por uma jararaca. Dentro da água? Da água. A água não cai assim, não forma aquele poção, né? Ela tava nadando, as jararacas, elas nadam. Sim. E a jararaca picou na mulher, a mulher estava internada, não sei se morreu, não sei se salvou. Estimo melhoras para essa mulher, acho que ela é médica, e eu vi na televisão, né? Caramba. Então cobras nadam na água, né? E aí a pessoa fez uma pergunta para mim. Esta mensagem foi identificada com... Peraí, isso aqui é do e-mail, né? Eu tive que salvar lá. Vamos lá. Marcelo, se eu for numa cachoeira, eu vou sofrer ataques das entidades que tem lá? Por eu estar seguindo o trabalho... Fabiana, você vai responder essa daqui. Marcelo, se vocês vão responder mentalmente, Fabiana vai responder isso daqui. Marcelo, se eu for numa cachoeira, eu vou sofrer ataques das entidades que tem lá? Por eu estar seguindo o trabalho dos chamados a despertar? Porque sou viga de concreto. Se eu for, não vou ver e provavelmente nem sentir nada. É prudente eu ir? Pode responder, Fabiana. Com certeza não. Porque não precisa, como você já explicou, né?
da pessoa, primeiro que a pessoa que está falando, ela não é viga de concreto. Porque para chegar nos chamados a despertar, ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica, viga de concreto é aqueles que estão na religiosidade cegamente fiéis. Exatamente. Esse é os viga de concreto. Se você chegou aqui, de concreto você não tem nada, porque percepções paranormais e anormais estão acontecendo com você. Pode continuar, Fabiana. Então, se você tá buscando, você tem dúvidas, você questionou, você entrou num pensamento, numa descoberta interna, que você já se descobriu, você sabe que você não é daqui. Então, a partir desse momento, você até falou esses dias, né, numa live, que tudo que a pessoa for fazer, ela tem que pensar 2 vezes, né? Eu falei isso. Falou. Por quê? Porque a partir do momento que você fala assim, cosmo... Dominador, existe Matrix. Exatamente. Ele já falou, desgraçado. Exatamente. Deixa você comigo, tá nessa onda? Você não vai ser bem sucedido. Verdade. Então, a partir do momento que a pessoa faz isso, que ela começa a, mesmo não tendo a intenção, mas você tá os questionando e tá descobrindo tudo que tem que descobrir, a partir desse momento você tá jogando, você vai ser eliminado. Você que era da Umbanda, vai lá, volta pra Umbanda. Nossa. Assistiu Chamados a Despertar? Assistiu, amiguinho, amiguinha? Espírita, kardecista, religioso? Volta pra sua religião, volta. Só que a recepção não vai ser tão boa. Porque esses seres se magoam, esses seres, eles ficam extremamente ofendidos. E eles têm um ego, uma vaidade muito grande. E se você for lá, pode ter certeza. Quem avisa, amigo, Então vocês que estão nessa, não pode... eu vou na cachoeira. Olha, eu não aconselho aí não. Não aconselho nem mata. Vou fazer uma trilha. Vai não, pessoal. Fez alguma meditação que eu coloquei no canal? Vai fazer. Vocês sabiam que eu fui advertido há uns tempos atrás? Eu, Marcelo, fui advertido para não entrar mais no mar. Tem mais ou menos um mês, os meus mentores, após os fins do loops, isso aí já é coisa minha, isso não tem nada a ver com vocês. Após os fins dos loops, eu fui advertido a não entrar mais no mar. Eu disse que o mar é um reino e as águas doces são outras. Falei, não, mas até um joelhinho assim pode, até um joelhinho. Não deixe a água beirar seu pescoço. Então não entra. Você está proibido de entrar nas águas do mar. Agora você não pode mais. Sim, tudo bem. Eu sou o tipo de cara que eu acato os conselhos astrais. Eu não sou aquele, mas eu gosto. Não, isso é uma questão particular. Isso foi para mim. Particularmente para o Marcelo, não para você. Mas eu falo para mim. Mas a questão de ir na mata, na cachoeira, vai. Vai para vocês verem. Se acontecer alguma coisa, isso aí já é responsabilidades de vocês. Tudo tem os reinos. Então, não, mas eu sou uma viga de concreto, não vejo nada. Olha, conselho de amigo, não pise em mata. Não, mata é o lugar mais podre que existe. Mata fechada, mata bosque, né? É reserva ambiental. Você faz da sua vida o que você bem entender. Eu apenas falo sobre outras realidades e acontecimentos nessa daqui. Tá bom? Só a questão do mar que é uma coisa particular do Marcelo Marins, de mais ninguém. Porque tem alguns motivos óbvios depois das paradas dos loops temporais. Entenderam?
Então, onde eu falo para vocês, né? Não é aconselhável não, viu? Não é aconselhável não. A recepção pode ser não boa. Então, continuando aqui. Sobre, ó. Assobio. Assovio. Olá, Marcelo. Beleza? Beleza, queridão. Quero relatar uma experiência de hoje. Hoje é que dia, hein? Hoje é dia 3 ou é dia 4? Hoje é 4 de setembro. 4. Quero relatar uma pequena experiência de hoje. Estava no meu quintal de noite e ouvi meu vizinho assobiando alto. Logo em seguida, dava para escutar seu cachorro latindo e com medo. Provavelmente algum ser barra pesada veio. Logo em seguida, ouvi também sua bebê chorando. Ó! Realmente, Marcelo, é nas pequenas coisas do dia a dia que percebemos o astral. Grato pela atenção e de poder participar do trabalho. Eu que sou grato a vocês por participar. É eu que agradeço. Em primeiro lugar, sinto como se tivesse ganhado na lotérica da vida. Na lotérica da vida, abração Marcelo e família Marins, muita força e paz. Vou ler de novo, presta atenção. Olá, Marcelo, beleza? Eu acho que até tá aqui um endereço de um amigo, né? Um abraço para o amigo. Olá, Marcelo, beleza? Quero relatar uma pequena experiência de hoje. Estava no quintal de noite e ouvi meu vizinho assobiando alto. Logo em seguida, dava para escutar seu cachorro latindo e com medo. Provavelmente algum ser barra pesada veio. Logo em seguida, ouvi também sua bebê chorando. Realmente, né? Realmente, Marcelo, é nas pequenas coisas do dia a dia que percebemos o astral. Grato pela atenção e de poder participar do trabalho. Sinto como se eu tivesse ganhado na lotérica da vida. Abraço, Marcelão, e família Marins, muita paz, muita força e paz. É verdade, meus queridos, porque eu disse para vocês, eu falei sobre o assovio até no vídeo de ontem, e quando você traz o ser, né, a pessoa tá lá, subindo, o cachorrinho vê numa outra perspectiva de vibração. E aí vem o ser. Aí tá lá a pessoa ignorante, porque não sabe, né? Toda configurada para o mundo. Aí o cachorro começa a chorar ou latir. Mais ou menos assim. Né? E o dono fica assim, nossa, meu cachorro tá amando. Você tá gostando, tio? Ah, que coisinha linda. Eu vou assobiar mais pra você. E começa a assobiar, mais cantarolando, assobiando mais alto. E o cachorro lá, desesperado com o que chegou. Mas a pessoa, né, não percebe, não vê, tá lá. E aí o ser que veio vai até também a criancinha. E se for bebê, criança pequena, aí é o que aconteceu com a nossa amiga. Viu uns monstros, né? As criancinhas falam, mamãe, eu vi monstro. Agora, se não souber falar, vai chorar até, se for um bebê, né? Mamãe, é um monstro. Ou o que acontece? Você tá aqui, né, subiando, abre portais, e aí seu cachorro vai se lascar, seu gato vai sair correndo, desaparece, entendeu? Sua filha pequena vai ficar chorando, eu sei lá, acho que eu vou tomar uma gelada hoje, tá quente. Ai, meu cachorro é bonitinho demais. Seu cachorro podia estar assim, maldito, se você podia ver o que você traz e você chama. Tem cada coisa, meus amigos, né? Então, continuando aqui, vamos dar sequência. Muito obrigado pela sua contribuição aqui para nós. E é isso daí mesmo. Leituras, vocês já estão ficando craques em leituras energéticas. Eu já posso até pensar em me aposentar, né? Já estou podendo pensar em me aposentar, porque vocês já estão ficando fera, pessoal, de tanto praticar. Então, continuando aqui, né? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui mais um e-mail aqui. Já li. Deixa eu ver esse aqui. Já li. Então é esse aqui mesmo. Já estamos chegando no final, que eu vou abordar mais umas outras coisas, né? E aí o vovô e a vovó, hein? Quem lembrou do vovô e da vovó? Né? Recebi um e-mail da nossa amiga, muito obrigado. Contos da vovó. Olá, meus queridos amigos Fabi, Marcelo, Mike, Marcelo. Gostaria de relatar alguns contos que minha avó, já falecida, e minha mãe, hoje com 73 anos, me contava quando eu era criança. Uma vez, minha avó materna disse que meu avô xingava demais. Palavrões dos bem pesados, e inclusive a desgraça. Gente, um dia, de tanto ele xingar e chamar por ela, estava à procura de uma enxada que estava guardada atrás da porta do quartinho do fundo. Mas como havia esquecido que estava lá, começou os xingos. Quando, cansada de ouvir tantos palavrões, minha avó gritou para ele que a enxada estava lá, no local citado acima. Ele foi nervoso buscar e quando abriu a porta, ouçam a surpresa. Já até imagino. Lá estava o ser que tanto ele chamava. Seu pai também já viu desgraça uma vez, né? De trás da porta do quarto, não foi? Ele me contou, dizer que apirou. O ser que tanto ele chamava, disse ele que se tratava, o ser que ele tanto chamava. Disse ele que se tratava de uma velha bem magra, de cabelo esvoaçado e branco. Tá parecendo a princesa do cosmos, aquela que veio antes da criação do universo, né? Bonjour, como ela levou, né? Mas você... Deixa eu ler de novo. Deixa eu fazer a leitura energética. Minha avó gritou para ele que a enxada estava lá, no local citado acima. Ele foi nervoso buscar e quando abriu a porta, ouçam a surpresa. Lá estava o ser que tanto ele chamava. Disse que se tratava de uma velha bem magra, de cabelo esvoaçado e branco. Continuar aqui. Você falou. Agora eu não consigo parar de rir, o negócio é sério. E você faz a gente rir, tá vendo? Era tão raquítica. Tá parecendo um retrato falado da princesa do cosmos, aquela que existe desde antes das fundações dos universos. Era tão raquítica e tão alta que ele precisava encurvar. Não era alta, parece um gnomo. Era tão raquítica e tão alta que ela precisava encurvar no telhado porque não cabia dentro do local. Veio se aproximando do meu avô e disse com voz firme: "O que você quer? Por que tanto me chama? Estou aqui, diga o que quer." Meu avô caiu desmaiado com a língua enrolada de tanto susto, só. Meu avô caiu desmaiado com a língua enrolada de tanto susto. Se não fosse minha avó notar a demora dele e ter ido atrás para ver o que estava acontecendo, não teria dado tempo de socorrê-lo a ponto de voltar à consciência e contar o que havia acontecido. Nunca mais xingou na vida, kkk. Lembrei da Graciele. Trabalhava eu na Granja Planalto, no incubatório Nova Era, e tinha uma moça de uns 22 anos de idade chamada Graciele. E lá tinha o Totonho, tinha o Leandro, tinha eu, tinha um punhado de funcionários. E a Graciele, essa menina... Quem era ela?
Não, você não chegou a conhecer, não. Quando ela saiu assim que eu entrei. Mas eu cheguei a conhecer a Graciele. A Graciele, tudo pra ela chamava pelada. Tudo pra ela chamava pelada. E da portaria da Granja Planalto, que não existe mais, foi demolida, a empresa quebrou, mudou de ramo, para descer no incubatório Nova Era, que eu trabalhei lá 1 ano e 1 mês, depois eu trabalhei em outro incubatório, tinha que pegar uma estrada de terra, você lembra? Lembro. E você descia nessa estrada de terra mais ou menos por uns 800 metros, porque geralmente incubatórios, granjas são em fazendas, né? E a Graciele, se ela mordesse na língua, metesse o dedo no chão, ou simplesmente se desse um... Se ela sentisse calor, ela chamava pelada. E os caras, os meninos totões, tinha os meninos que falaram assim, olha, você só fala esse nome na sua boca. Você vai ver ela. Ah, vou ver uma 10 sem graça, né? Vai. Um dia, a gente tinha que sair 3h30 da tarde para pegar um ônibus velho, cair nos pedaços, para que esse ônibus velho tirasse nós da fazenda e levasse nós para um ponto de ônibus na parte urbana da cidade. Então nós saímos da fazenda e ia para o ponto urbano, onde ali pegávamos cada um ônibus para o seu determinado bairro. E ela esqueceu e rolou lá, e o motorista esqueceu, todo mundo esqueceu, acho que era o dia dela, Fabiana. Aí deixou ela pra trás. Deixou ela pra trás. Ixi, aí ela teve que ir a pé, subir mais ou menos esses 800 metros, tinha o Nova Era, você subia, pegava um trilheiro no meio do mato, passava por umas árvores, e lá em cima, você lembra, você saía no incubatório Europa. Aí do Europa você andava mais uns 100 metros, você saía na portaria que dava pra rodovia Uberlândia Prata, não é assim? É. Pois bem, ela me vai sozinha, né? Era mais ou menos umas 4h30 da tarde, de fazenda. Mas em fazenda não precisa ter horário, não. No outro dia ela... Meu Deus do céu! Ué, mas esse nome nunca é pronunciado na sua boca? O que aconteceu? Você só pronunciou outro? Nunca mais eu chamo esse nome. Mas o que aconteceu? Ela disse que estava subindo. Chegou numa árvore. Diz ela que deu um redemoinho, rodopiou um redemoinho. E dentro desse redemoinho, quando o redemoinho passou, materializou uma mulher. Mas uma mulher toda fodida, toda esculhambada. E essa mulher falou, olha, aqui a gente se encontra, você me chama tanto. O que você quer de mim? Eu te acompanho há muito tempo, porque você me chama a todo momento. Diz ela que bambeou as pernas, começou a correr com as pernas bambas no meio do mato, que era um trilheiro, que eu já fiz esse trilheiro várias vezes. E ela disse, nunca mais eu falo esse nome na minha boca. Nunca mais. Nunca mais. Diz ela que foi a coisa mais horrível que ela presenciou na vida dela. A experiência mais horrível. Lembrei aqui do relato do vovô dessa nossa amiga, né? Então, a palavra, o Marcelão fala que a palavra tem poder, não é assim? A palavra não tem poder, e quando você fala uma palavra, você está invocando, né? Invocando. Nossa palavra invoca, nossa força invoca. Então, quando você grita, xinga, o seu xingo é uma invocação. Existe um ser que vai ouvir a sua invocação. Ele nem pode ser aquele ser. Ele vai chegar o que você quer. Você está me chamando? É dessa forma. Agora, outra vez, um amigo deles, dos avós dela, né? Dos meus avós, estava passando numa estrada de terra com seu cavalo, puxando o carrinho.
Era bem de madrugada. Isso é muito louco. Mas geralmente o pessoal na roça acorda cedo, né, pessoal? O pessoal da roça acorda 4 horas da manhã e já estão de pé. Eles madrugam. Madrugam, né? Quando é 8 horas, 7 horas, o pessoal já está recolhendo para dormir. Outra vez, um amigo deles, dos meus avós, estava passando numa estrada de terra com o seu cavalo puxando o carrinho. Era bem de madrugada. Não me lembro o porquê dele estar passando naquele local, naquela hora. Porém, segundo minha avó, esse senhor estava voltando para casa quando surgiu do nada 3 filhotes de cachorro preto bem peludinhos. Saíram do mato e entraram bem no meio do caminho. O senhor em questão, desceu do carrinho no intuito de pegar os filhotes e levar para o sítio e cuidar deles. Quando, de repente... Perdi aqui. Os mesmos começaram a crescer tão rápido, com os olhos vermelhos feito brasa. O senhor desmaiou na hora de tanto susto e o cavalo voltou para o sítio, sozinho puxando o carrinho. Os familiares, percebendo isso, começaram a fazer a busca por esse senhor, na qual o encontrou caído no meio da estrada. Esses relatos na estrada, beleza. Sabe o que me lembrou? Me lembrou minha avó Maria, a mãe da minha mãe Márcia, né? Lá em Goiânia, mataram o Joãozão, o matador de aluguel, jagunço, o pai da minha mãe. Já contei essa história para vocês. Ele era matador de aluguel, tinha uma quadrilha e ele, no caso, atuava entre Uberlândia e até Goiânia. E a mulher de... Me fala, mulher de bandido é considerado o quê? Bandida também, né? E disse que o Joãozão, meu avô, atirava com as 2 mãos. Ele era pistoleiro. E ele matava, não errava não. Um tio meu disse, Marcelo, seu avô, o Joãozão, ele dava um tiro numa folha, assim, ó, vou acertar aquela folha, ele acertava. O homem era cheio de pacto. Os causos do Joãozão era uma coisa muito louca. O homem era totalmente comprometido com o astral denso. E reza a minha família. Tem 2 versões. A versão da minha mãe dizia assim: olha, a polícia de Goiânia pegou a minha mãe e eu. E a polícia... A minha mãe é a única que fala isso na família dela. E a polícia de Goiânia estava comigo com 5 anos de idade, me dando balinha, falando, onde seu papai tá? Aonde o seu papai mora? Aonde é que o papai tá? Como é que é onde ele tá? Essa é a versão da minha mãe, que meus tios e o pessoal falando sua mãe estava protegendo a nossa mãe, sua avó. Como que uma criança de 5 anos ia dar endereço lá em Goiânia, ia falar a casa, como é que eram os cômodos da casa? Aí a parte da família, até por parte do meu tio, não acredita na história da minha avó, que conta que a polícia pegou ela e a minha mãe e minha avó não iam entregar o marido. E aí o que acontece? O que aconteceu? E a polícia foi dando balinha, conversando com a minha mãe de 5 anos, e a minha mãe foi entregando. Meu tio falou, isso é impossível, Marcelo, sua mãe tinha 5 anos de idade. Quem entregou meu pai para morrer foi minha mãe. A sua avó Maria, que falou, olha, ele está em tal lugar, tal endereço, rua, número, entra na casa, tem um sofá, ele fica sentado. Se ele levantar e ele pegar as armas, ele vai matar vocês. Porque o Joãozão tinha um longo histórico de matar policiais, ele tinha um longo histórico de matar... Ele matava policiais, fazendeiros, era um matador de aluguel, um jagunço muito requisitado nos anos 50, na região do Triângulo Mineiro e também para os lados de Goiás até Goiânia. E o que aconteceu? Meu tio disse para mim, ó, foi a minha mãe que entregou meu pai. E aí... a polícia de Goiânia já chegou atirando. Chegou a galera já metendo bala, que se ele catasse as armas, pelos pactos espirituais que o Joãozão tinha, o Joãozão iria matar muitas pessoas. Ele poderia até morrer, mas muitos iriam. Então eles já chegaram já atirando, metendo bala e mataram o Joãozão. E nisso a minha avó, ela escapou. Ela fugiu, porque a polícia queria prender ela também. E ela tinha o meu tio e a minha mãe com 5 anos e o meu tio com 3 anos e meio, lá em Goiânia.
que mataram o Joãozão, eles moravam em Goiânia. E a minha avó me contou, olha, eu fugi para a polícia não me prender. Eu ia ser presa lá em Goiânia. E aí eu precisava fugir. E aí tinha os comparsas do seu avô que iria me pegar no outro dia. E eu fugi pela linha do trem em Goiânia. Eu fugi ali na linha do trem e eu dormi na linha do trem. Ah, só dormiu? Eu dormi. Eu tinha um vestido rosado, babado, grande. Peguei sua mãe aqui, peguei seu tio Carlos aqui, fiquei com eles aqui e tava lá na linha do trem. Porque eu sabia direitinho como funcionava. Tava lá do lado da linha do trem. Do lado, não falo na linha, mas é do lado. E ela tava lá na noite. Ela ia virar à noite, fugindo da polícia. Porque eles queriam ter ela também, porque ela era cúmplice. E aí ela me contou, falou assim, olha, eu falei, mas a senhora não ficou com medo de estar com meu tio e minha mãe, tão bebês, pequenos, 3 anos e meio, 5 anos lá, na linha férrea lá em Goiânia? Ela falou assim, Marcelo, aconteceu uma coisa. Eu estava lá, eu forrei o chão com a minha saia, assim, eu ajoelhei, sentei, né, e coloquei os meninos e fiquei com eles aqui. Tinha que virar à noite, que à noite eu ia para Uberlândia. De repente, meu filho, saiu 2 cachorros grandes. E a minha avó conhecia um pouco sobre cachorro. Ela falou assim, lembrava aquele fila brasileiro. Sabe o fila brasileiro? Sei, aquele cachorro que parece uma vaca de grande, assim. Diz ela que saiu um marrom, bege, né? E um preto. Do meio da mata, diz ela que a mata, né? A gente, Minas costuma falar braquiária. Diz ela que a braquiária, o capim estava alto. O capim estava tão alto que parecia que tinha mais ou menos 1 metro de comprimento, de altura. E ela ali, num cantinho, né, escondida. E aí, de repente, ela viu 2 cachorros saindo da mata. Um preto e um bege. Eu falo marrom, mas é aquele bege, creme. Um deitou do lado dela e o outro deitou do lado dela à noite. Eles deitaram lá, ficaram deitados de um lado e o outro do outro, a noite inteira. Diz ela que veio saindo do mato. Eles veio do mato e deitou de um lado e ela teve a companhia deles a noite inteira. Diz ela que parecia, era tipo aqueles fila brasileiro enorme. Diz ela que mais ou menos umas 6 horas da manhã, os cachorros levantaram os 2 simultaneamente e entraram para dentro da mata e foi embora. Ela levantou, catou os meninos, foi para um ponto de encontro e veio parar em Uberlândia, que trouxeram ela para Uberlândia, que aqui é o lugar dela, né? Então, assim, esse relato da amiga me lembrou os relatos astrais, né? Quando eu também trabalhava, eu ia trabalhar com 20 anos, eu ia para a Granja Planalto, eu tinha, se eu fosse pela mata, eu levaria meia hora para chegar lá, ou 20 minutos, meia hora. Se eu cruzasse do bairro Luizotti, pegando pelo bairro Mansur, eu entrava pela mata e sairia na Granja em 20 minutos. Ou eu iria pelo bairro Planalto, Chácaras Tubalina, bairro Planalto, e eu desceria a rodovia, sentido a Granja Planalto e entraria lá em 50 minutos. Então ou eu fazia o trajeto de 50 minutos, a pé, viu gente? É a pé, não é de ônibus, não é de carro, não é de moto, bicicleta, era a pé, andando a pé. Ou eu poderia cruzar pelos fundos do bairro Luizotti, atravessando o bairro Mansur, em Uberlândia, eu cruzaria, sairia lá no incubatório. E eu preferi muitas vezes ir pela mata, porque eu não tenho medo de andar na mata, embora eu não goste de mata, mas às vezes eu acordava meio atrasado e eu ia pela mata. E às vezes no incubatório se entra 4 da manhã, às vezes entra 5 horas da manhã, porque o incubatório trabalha com o nascimento de pintinhos, é granja. E eu tinha que estar lá no horário para o nascimento dos pintinhos. E quantas vezes eu atravessando a mata fechada mesmo, 4 da manhã, 5 da manhã, noite. E aí, uma vez eu estava andando, vi um cachorrão parecendo um pastor alemão, aquele capa preta, com os olhos vermelhos assim, parecendo fogo. Ele tá assim,
andava comigo, me acompanhava. Ele saía do mato e me acompanhava até lá perto do incubatório. Depois, quando a luz do incubatório batia na mata, ele voltava para trás. Nunca me atacou. Quantas vezes eu vi esse cachorro? Eu vi esse cachorro que me acompanhava, esse cachorro preto, lembrando um pastor alemão capa preta, com os olhos vermelhos, igual quimba de cigarro, igual o fosforescente vermelho. O cachorro andava comigo assim, ó. Aí é lógico que eu ia lá assim, ó, meu Deus, meu pai, não me deixe essa. Não me deixe esse cachorro me comer, meu pai. E o cachorro... Foram muitas e muitas vezes eu vi esse cachorro. Então eu lembrei do relato aqui, o astral, o invisível interage na terceira dimensão. Aí fica os bobão, né? Os bobão tudo configurado. Que, isso é papo de contado de história, isso é mentira. Não existe isso não. Vocês não sabem de nada. E o bom desse trabalho é que eu tenho encontrado pessoas que vivenciam essas experiências. Mas vamos para outra. Agora, esses relatos de mãe do ouro. Meus avós cansaram de contar mãe do ouro, né? Agora, esse que irei dizer é uma experiência da minha mãe. Segundo ela, quando eu era nenê, ela foi subir em cima de uma cadeira para trocar a luz da sala que havia queimado. Meu pai estava viajando, pois era caminhoneiro. Ao descer da cadeira, ela se desequilibrou e caiu, vindo a machucar muito a perna. Chorando muito de dor e sozinha, foi se arrastando na cama e dormiu. Do nada, ela disse que sentiu mexerem na perna dela. E ela acordou. Ela sentiu mexer na perna dela e ela acordou. Havia um clarão imenso no quarto e ele havia levantado a perna dela bem alto. E ela olhando, apavorada para aquela cena toda. Do nada, ele disse, do nada, o clarão disse, emitiu um som. Shhh, não assuste. Eu vim para te curar. Esse ser se dizia ser da entidade Bezerra de Menezes do Espiritismo. Lembra o dia que eu chamei eles? Lembro. Eu lembrei disso agora. Eu chamei eles, gente do céu. Vou contar para vocês logo em seguida. E olhando apavorada para aquela cena toda, do nada ele disse: shh, shh, não assuste, eu vim para te curar. Esse ser se dizia ser a entidade Bezerra de Menezes do Espiritismo. Segundo ela, o pavor foi tão grande que ela soltou o maior grito, onde o ser veio como uma fumaça desaparecer, soltando a perna de uma vez. Mas ela acredita que foi ele quem a curou, porque no outro dia não havia vestígio nenhum de dor. Gratidão, família, pelos ensinamentos e toda a dedicação em nos ajudar. Muito obrigado a você, querida amiga do estado de São Paulo, Birigui, né? Ô, rapaz, eu tenho um amor no estado de São Paulo, brincadeira, viu? Marcelo, isso pode ser possível? Não é só possível, como aconteceu em 2016 eu chamei o Bezerra de Menezes. Chamei e a Fabiana estava junto. E ele veio. Minha mãe sempre teve um grande amor. Pelo Bezerra de Menezes. Vocês não têm noção. A dona Márcia Helena Marins amava esse ser de uma forma que vocês não imaginavam. Em 2016, minha mãe pegou uma doença, morando em Guaxupé. Meu pai me ligou,
Minha mãe com problema no pulmão, fumava igual uma louca, desesperada. Meu pai me ligou, notei a voz do meu pai totalmente descaída. Marcelo, meu pai fala grosso, meu pai tem a voz grossa, né, Bia? É. Mas meu pai fala mais ou menos assim. Marcelo, sua mãe vai morrer. Como assim, pai? Sua mãe tá com o pulmão dela comprometido. Sua mãe, ela vai morrer. O médico não deu esperança. Se prepara aí. 2016. Eu, caraca, velho. Eles lá em Guaxupé. Aí eu pensando, o que eu vou fazer? Minha mãe não acredita nos ETs que eu trabalho, né? Ela acredita, mas ela não tem a vibração deles, né? Ela não tem a vibração deles. Aí me veio a ideia. Rapaz, você é médium, bichão. Você é médium dos bravos. Quem que a sua mãe idolatra do mundo invisível? Limpei minha casa. Limpei toda a minha casa, passei pano. Limpei, deixei como a casa faxinada. Os meninos, eu falei, vocês vão dormir mais cedo. Ou vocês vão ficar no quarto de vocês. Eu e a Fabiana, nós dormíamos num colchão no chão, Fabiana? Era um colchão, lá não tinha cama, né? Em 2016, lá não tinha cama. Não era aquela outra cama mais baixinha? Era? Acho que era. Era aquela? Assim, que não podia nem mexer direito. Verdade. Muito ruim, era verdade. E aí eu coloquei a Fabiana pelo quarto. Desliguei todos os móveis da tomada. Desliguei a luz da cozinha. Deixei só a luz da sala central ligada e fomos para os quartos. Tinha uma cortina no nosso quarto. E aí eu falei, Fabiana, fica no cantinho da coisa que eu vou conversar com eles. E eu disse assim, eu não vou falar como eu invoquei, mas eu invoquei. E aí tinha mais ou menos umas 9 pessoas na minha sala. E aí eu falei assim, pode entrar no meu quarto. Eles estavam na sala esperando, materializados. Estavam em projeção astral, visão não, eles estavam como se tivesse chegado de um médico ou de um hospital, uma equipe médica. Eles estavam em pés, e se você abrisse os olhos, qualquer pessoa veria eles. Até meus meninos, falei assim, olha, não olha pra sala não, que vocês vão ver uma galera aqui dentro. Pode vir, Dr. Bezerra de Menezes. Rapaz, eu falo arrepio todinho. Minha cortina só, eles abriram a cortina e foi entrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Custou a caber no quarto. E a Fabiana, como é que você tava, Fabiana? Ai, eu tava de olho fechado. Escutando o sapato. Eles estavam de sapato branco, calça social branca, camisa branca. Ele tava, já viu que os médicos antigos usavam como se fosse um pano, assim, para operar as pessoas? E eles estavam com um negócio assim tampando. Só tava assim, ó. E o olhar do homem bravo. Bravo assim, de imposição, né? Peguei e falei assim, ó, com todo respeito, Dr. Bezerra de Menezes, e tava todos os médicos dele assim, ó, parados, me olhando, e ele me olhando assim, ó, ao olhar dele. O semblante dele é assim. Assim, ó. Falei assim, doutor Bezerra de Menezes, muito obrigado, senhor, por ter vindo. Minha mãe
é touca cirúrgica. Minha mãe e a Fabiana ouvindo eles até conversando. A Fabiana falou assim, nunca passei por uma experiência dessa na minha vida. E eu sentado na cama, desse jeito. Doutor, minha mãe idolatra o senhor. Minha mãe, o senhor para ela é tudo que é de sinônimo de bondade e caridade. A minha mãe está desenganada. Desenganada. Meu pai me ligou e minha mãe irá morrer. Em um prazo de 2 dias, 48 horas, o médico disse que minha mãe não sobrevive. Meu pai já me alertou, já me confortou, dizendo para esperar o pior. Eu gostaria que se o senhor, não por mim, mas se o senhor puder atender a sua fiel, se o senhor puder atender ela, que para ela o senhor é o ápice da bondade e da luz. Ela é sua serva. Ela é sua seguidora. Lembra disso, Fabiana? Lembro. Até de eu falar na cama? Sim. Falei alto, não falei em pensamento, não, falei alto. E ele só me olhando assim, ó, com a touca aqui assim. É lógico que eram os maiores, ou seres do plano astral, mas eu sabia. Então você tem que meio que dar uma jogada, né? Ué, você tem que interpretar também, sempre respeitando eles. O que o senhor pode fazer para salvar a minha mãe? Ele falou com a voz grossa, desse jeito. Olha, Marcelo, eu vou dar à sua mãe mais 2 anos de vida. Mais 2 anos de vida. Daqui a 2 anos, eu vou tirá-la. Eu vou adiar o desencarne dela por 2 anos. E depois eu a retiro. Eu vou lhe atender. Por ela. Falei, doutor, muito obrigado. Respeito o trabalho da unidade espiritual de vocês. O trabalho de vocês. Isso foi em 12 de agosto de 2016. 12 de agosto de 2016. Eles estavam todos de branco no meu quarto. Eles estavam materializados. Fabiano, falei, se você abrisse os seus olhos, você veria todos eles lá, não foi, Fabiana? Foi, mas eu não queria ver. Ela falou assim, Marcelo, foi uma sensação, meu espírito, ele fazia assim, ó, zum, 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 eu arrepiava assim, parecia que tinha uma bomba de energia dentro de mim quando eles estavam lá. E aí eu disse, olha, doutor, muito obrigado, em nome dela, que para ela o Senhor é a personificação da luz, da bondade e da caridade. Ele nem falou nada, só olhando assim. Foram saindo. Você ouvia as pegadas dos sapatos deles. Não foi, Fabiana? Foi. Eles caminhando. Caminhando. Saiu da primeira da ponta. Saiu 1, 2, 3. E foram saindo. Foram para a sala da minha casa. E de repente, a casa ficou em silêncio. Eles foram embora. Liguei para o meu pai. Falei assim, pai, minha mãe não vai morrer de agora. Porque, na realidade, o ser que ela gosta, o Dr. Bezerra, vai interagir. Porque eu fiquei com dó do meu pai. Dó dele, ficar sozinho lá em Guaxupé. Que não adiantou nada também, né? Que ele tá sozinho em Ribeirão. Mas isso foi em agosto de 2016. Dia 9 de setembro. Dia 9 ou dia 8? Dia 9. 9 de setembro de 2016.
18, ela foi retirada daqui. Assim como ele prometeu e disse que iria fazer, ele o fez. Cheguei na minha irmã, falei, você lembra quando eu te disse que eles deram só 2 anos de vida para ela, que depois eles iriam tirá-la? Assim o fez, nós havíamos até esquecido, não era? Eu que pedi, até esqueci. Quando do falecimento, falei, pô, cara, bateu, é isso mesmo. Eu lembrei que ele disse que ia dar para ela, porque minha mãe era espírita, kardecista e católica, tudo junto. E a minha mãe tinha ovacionamento pelo Dr. Bezerra de Menezes. É o espiritual. Eu chamei ele e ele veio para ajudá-la, para ajudar o meu pai. Ele sabia que eu não tinha crença nele, eu não tinha crença neles, mas a minha mãe era tudo. Ele era tudo para ela. Era o Bezerra de Menezes e o André Luiz. O sonho da minha mãe era que eu fosse um médium kardecista e fizesse trabalho de cura, não era, Fabiana? Eu tô lembrando das vezes que a gente conversava, né? Que era muito engraçado, assim, né? Sim. Eu lembro direitinho, né? Dela lá. Aí, às vezes, a gente ia conversar, ela falava assim pra mim, Bia, o Marcelo, minha filha, tem que aceitar que ele é médium. Médium kardecista que ela queria. Ele tem mediunidade, minha filha, desse jeito, né? Olha, ele tem que deixar acontecer, deixar fluir. Aí eu falava pra ela assim, mas dona Márcia, a senhora quer que o Marcelo incorpora? Não, e o duro era que a minha mãe falava assim, ó. Eu ficava com Minha mãe medo. falava assim, ó, sabe a família do Tim, Marcelo? Sabe? A minha avó Maria falava, eu tava não sei o que lá de Balsonufo, que no espírito kardecista, não sei o que lá de Balsonufo. Nem sei o nome direito, pera, deixa eu ver aqui. Minha avó Maria, minha mãe dizia pra mim, deixa eu ver aqui, Balsonufo. Acho que é isso mesmo. Então, eu tinha medo. Era Eurípedes Barçanufo. É isso mesmo? Não, peraí. Tem um negócio do espiritismo kardecista que tem um negócio de... Mesmo. Hã? Eu acho que é esse nome mesmo. Balsonufo, uma coisa assim. Uma entidade espiritual, eu acho. E aí ela falava, Marcelo, ela falava assim que... Ah, é isso mesmo. Sacramento, é isso mesmo. Eurípedes Barçanufo. Eurípedes Barçanufo. Minha mãe falava assim, você sabe por que você é médium? Você é médium não é por minha família não. Minha avó Maria, mãe da minha mãe, falava, porque você é parente do Barçanufo. Ele é da família do Tim, do seu pai. O Eurípides Barçanufo você é parente dele. Ele é da família do Tim, que é o seu pai biológico. Então, esse médium, ele é seu parente. Então, por isso que você tem essa mediunidade, porque você deveria seguir no kardecismo, porque ele é seu parente. Você é da família deles, que é da família do Tim. E para um espírita kardecista, essa pessoa é um ser muito famoso. É tipo... Quer ver? Deixa eu ler para vocês. Eurípides Barçanufo foi um educador, político, jornalista e médium brasileiro, um dos expoentes e pioneiros do espiritismo no país, notório principalmente por sua atividade na educação brasileira e no tratamento espiritual. Fundou o primeiro colégio espírita do país, o Colégio Allan Kardec, que disponibilizou educação gratuita para milhares de pobres e órfãos. Ele é de Sacramento, nascido em Sacramento, Minas Gerais, onde vinha lá o povo do Tim. Então esse Barçanufo aqui Chico Xavier era seguidor, tipo assim, uma pessoa que seguia até é tipo esses André Luiz da vida, esses
esse médico que eu chamei, e a minha mãe falava, Marcelo, você é da família do Balsanufo. A família do Tim é deles. A família do seu pai biológico é do Eurípides Barçanufo. Minha avó falava assim, olha, você é parente direto do Barçanufo. Ele é ligado, ele é da família do seu pai biológico e você é da família dele. Por isso você tem essa mediunidade, porque Eurípides Barçanufo, eu não sei se é alguma coisa da família do Tim, é da ligação deles. Ela falou assim, por isso você é médium desse jeito, você possui a mediunidade do Balsanufo. Ah, sai pra lá, mãe, em nome de Jesus, tá amarrado, demônio, não sou porra nenhuma, não. E a minha mãe falava, meu filho, dá valor na sua mediunidade, Barçanufo é seu parente. A família do seu pai, todos eles, é deles, é tudo a família do Barçanufo. Você puxou a mediunidade do Balsanufo, que vem da família do seu pai biológico, não é da minha, não. Da minha é tudo incorporador de umbanda, candomblé, quimbanda. Do seu pai, eles são espíritas. E eu repudiava isso, minha avó Maria falava, minha mãe falava, porque conhecia a família do Tim. E eu, em nome de Deus, sai fora! Quando eu começava a passar mal, que eu começava a querer dar sintomas de incorporação, o que minha mãe falava, Bia? Deixa vir, Marcelo. Deixa vir, Marcelo. Deixa vir, meu filho. Deixa vir, meu filho. Eu, sai, mãe, tá amarrado, não vai vir, não. E eu já tava quase que incorporando e eu não deixava. Entenderam? A família do meu pai biológico é a ligação com o Balsanufo. É a família deles lá, é deles. E aí, por isso a minha mãe achava que a minha mediunidade vinha do Balsanufo, que é em Sacramento, Minas Gerais. Então, onde eu falo para vocês, existe um mundo espiritual, né? Como a nossa amiga contou os relatos. Eu quero agradecer a você, muito obrigado pelos seus relatos, né? Como Fabiana mesmo disse, ó, viver comigo é tenso. Viver com o Marcelão é a coisa mais tensa que existe. Não precisa de eu buscar o astral já me busca por si só desde criança. E a questão da Fabiana disse que tinha, né? Como é que é, Fabiana? Tínhamos um vizinho que ele... batia palma, né? Batia palma para entrar em casa? É. Eu não contei as consequências, né? Beleza. Eu pensei, pô, uma pessoa que chega na sua própria casa... e bate palma. Imagina você que tá me assistindo. Você chega na sua casa, você tá lá no portão da rua aí. Ô, de casa! E entra. Abre o portão e entra. Tem gente que tem umas manias doidas, né? Tem gente que tem umas manias malucas, não é verdade? Beleza. De repente, eu falei assim, rapaz, isso aí deve estar avisando o Ricardão, no mínimo. Eu brincava, falei, não, isso aí tá avisando o Ricardão, não era, Fabiana? É. Deve estar falando assim, olha lá, chegou, tá avisando o Ricardão que tá chegando pro Ricardão pular os muros do fundo. Eu brincava falando sobre isso. Mas, de repente, do nada, começou a bater palmas. Começou a bater palmas. Aí eu falei, aí de repente eu falei assim, mas tá batendo palma demais na cara daquela pessoa. E nós começamos a ficar esperto. Não foi, Fabiana? Não foi esquisito, né? Tava batendo palma sozinho dentro da casa. Eu, vixe, oh my Grabson. Tava batendo palma dentro da casa. E começou uma bateção de palma. Batia palma no quintal, batia palma na frente, batia palma lá dentro da casa. E às vezes os vizinhos viajavam, que não é daqui, a família... 3 horas da manhã, tava lá dentro da casa. Pó, 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 pó. Rapaz, eu arrepiava a espinhela. Meu pai do céu. Tá batendo palma lá dentro da casa do vizinho. Tinha ninguém. E aí começou a bater lata no quintal de madrugada. O vizinho chegava, Marcelão, tudo bem, eu tô indo viajar, vou ficar o final de semana, você olha a minha casa aí, dá uma zoiada? Pode ir de boa, tranquilo. Pode ir de boa. A casa aí a gente olha. Qualquer coisa a gente bate um fio por 190, eles chegam aí, mas pode ir de boa. A gente olha assim, não tem problema. Não é, Fabiana? É. De repente tá pá, pá, pá,
Gente, 3 horas da manhã, quem é o macuteno que tá batendo lata 3 horas da manhã? Aí é eu e a Fabiana no muro. Era mais ou menos assim, ó. Aqui eu e a Fabiana no muro. Taram, 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 tarararam. Que o vizinho falou, pô, se acontecer alguma coisa, chama a polícia. E nós ia bater o filme. Alô, é 190? Ó, tem ladrão na casa do vizinho. Tem ladrão na casa do vizinho. Vem voando, que tem gente mexendo na casa do vizinho. Não era assim, Fabiana? 3 horas não. Porque o vizinho falou assim, Marcelão, se acontecer alguma coisa, você chama a polícia? Falei, pode viajar. Marcelão é gente boa. Marcelão chama a polícia. Tranquilo. Se tiver bandido aí, nós chamamos os homens, leva. E tá lá eu, Fabiana. Taram, 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 taram. Você tá vendo alguma coisa aí, Fabiana? Tô. Não, mas tá batendo lá. Aí na hora que nós olhava, tava batendo a lata sozinha, a lata sendo jogada na parede. Aí eu, não precisa chamar a polícia, não. A lata, sabe essas latas de tinta batendo na parede, assim, ó, como se tivesse nada batendo na parede, jogando elas. Não, nós já sabia que nós tinha que era fazer meditação, nós tinha que fazer limpeza energética, fazer as coisas. E para terminar, você que gosta de bater palma, seu palmador, eu tenho aqui uma... Peraí. Uma amiga nossa, só para a gente terminar esse vídeo sobre as palmas... Peraí. Deixa-me ver. Eu printei essa imagem. Não, mas de boa, vou lá rapidão. Uma amiga nossa colocou uma situação muito inusitada nos comentários dos nossos vídeos e diz o seguinte. Peraí, pessoal. Fabiano, conta uma piada aí, canta uma música. Ah, sim. Então eu vou... pode falar. Pode falar, pode cantar aí. O que você quer cantar? Não é cantar, Tô brincando. Eu ia continuar o que você tinha me tirado. Então né? pode falar, fala aí. Não, pode continuar. Pode. Uma amiga nossa colocou um relato bem interessante, né? Um certo dia, fui em uma feira com um tio e um primo meu. Meu tio sempre foi louco por pássaros. Eu nunca deixava ele comprar pássaros de verdade. Sempre falava sobre a importância de deixar os animais soltos. Nesta feira, ele viu um pássaro lindo de madeira em uma gaiolinha dourada e tinha um sensor de palmas. Ele ficou doido e comprou o bendito pássaro. Chegou em casa e pendurou na sala. Ficou a tarde toda batendo palmas para ouvir o pássaro cantando. Quando foi à noite, ele foi dormir. Dormiu na sala. Eu do quarto ouvindo o pássaro se acabando de cantar e pensando que era ele que estava brincando com esse pássaro. Pela manhã, eu vejo ele tirando a gaiolinha da parede, falando que iria jogar fora porque era amaldiçoada. Perguntei o porquê e ele disse que não conseguiu dormir a noite toda porque um demônio estava batendo palmas pro pássaro cantar. Nunca imaginei que as palmas tinham a ver com isso. Que legal, né? E aí quando a gente faz um vídeo como eu falei sobre palmas, o que acontece? As pessoas se ligam e aquilo que parecia ser o demônio ou uma assombração, você faz uma ligação com um plano astral, com um plano espiritual. Tudo é armadilha, né? E aí eu até me lembrei das cantigas lá da Umbanda, batendo palma, tocando, batendo palma para a entidade ser invocada e descer. Então eu faço esse trabalho de despertar de consciência cósmica, abordando o sobrenatural,
abordando o espiritual. É lógico que a vida é sua, você pode viver ela do jeito que você bem entender. Eu, Marcelo, tenho as minhas diretrizes particular para viver, tanto que minha família me achava um tanto quanto estranho por eu ter as minhas, o que eu falo, manias, não são manias. Ah, pessoal, eu sou cheio de manias. Ah, eu sou cheio de... Eu tenho as minhas... Não é paranoias, já usei outra palavra. Eu tenho as minhas... Ah, já esqueci o nome. Porque eu tenho regras que eu sigo. Tem coisas que eu não faço e tem coisas que eu faço. E uma pessoa normal vai falar, pô, esse cara, esse gordo, ele é extremamente supersticioso. Não. Pela minha mediunidade, certas coisas eu faço e outras coisas eu não faço. De forma nenhuma. E eu gostaria de mostrar para vocês o quão as palavras podem ser armadilhas. Queria só para terminar e te peço a sua atenção no finalzinho desse vídeo. Quem nunca ouviu falar da banda Os Beatles? Os 4 garotos de Liverpool, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, beleza? Esses garotos eram adeptos e seguidores de Aleister Crowley. Aleister Crowley era um mago bruxo inglês que até o cantor Ozzy Osbourne fez uma música, Mr. Crowley, que é uma música que eu gosto até bastante, falar a verdade, né? Eu sou bem denso, né? Embora um pedaço do meu dente da minha presa quebrou, eu tô um vampiro manco, mas eu sou bem denso, hein? Não brinca comigo, não. Mas brincadeiras à parte, os Beatles surgiram na magia astral. E eu vou dizer pra vocês, eu gosto muito de Beatles, muito mesmo. E aí, o que... Ó, eu ia pegar um negócio, eu tava pegando um copo aqui, ó. Tinha um copo aqui, você viu o que eu fiz aqui pra pegar um copo? Eu ia pegar uma taça aqui agora, ó. Eu fiz assim, e na hora que eu tava vendo, na hora que eu fui pegar a taça, eu lembrei que não tem taça aqui, ela sumiu. Aqui agora na mesa. Tinha uma taça aqui agora. E aí o que acontece? Tem uma... Sabe, músicas que falam palavras que você não consegue entender? Eu brigava muito com os religiosos quando eles vinham com aquelas conversas de anjos, né? Labachúria, decanto labachúria, e aquelas linguajares que... Muitos desses linguajares são 171. Quando você ouvir uma palavra, se ela não tiver ligação com nenhum idioma oficial da terceira dimensão, cuidado, né? Lembra? Aquela música lá do Ruge? Lembra? Lembra do Ruge? O que acontece? Preste atenção. Nunca pronunciem palavras que vocês não sabem o que significam. Mesmo que esteja numa música, seja ela romântica, seja ela alegre, que seja palavras que não são palavras entendíveis. Que não são, por exemplo, português, inglês, italiano, espanhol ou qualquer idioma da terceira dimensão. Quer um exemplo? Obladi, oblada, life goes on, bra, la, 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 how life goes on. Obladi, oblada. Tem uma música dos Beatles chamada Obladi, oblada. E ela diz assim, Obladi, oblada, life goes on. Obladi, oblada, a vida continua. La, 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 life goes on. La, 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 a vida continua. Porque músicas parecem não ter sentido. Obladi, oblada, life goes on. Life goes on em inglês, a vida continua. Não seria uma chave, sinal? Obladi, oblada, life goes on. Obladi, oblada, a vida continua. Tem algo tão insignificante, igual Hilarie, essas coisas, essas músicas.
Lá, lá, how the life goes on, uma coisa assim. Então seria mais ou menos como abacadabra, abra de sésamo. São palavras que se tornam modinha em filmes. E aí o que acontece? Você, né? Por exemplo, tem aquela do I'm Blue, Abadi Abadá, Ratimbum, Ratimbum, Ra. Ó, essa palavra Ra, ela tem um forte poder astral. Vocês sabiam? Uma vez eu conversei com meu amigo Pai Santo. Eu disse, vocês não sabem pronunciar as palavras astrais. Eu vou pronunciar uma palavra astral que vocês não sabem nem pronunciar, que as entidades não permitem nem vocês, seguidores, pronunciar, e você vai ver o que vai acontecer aqui agora. Essa palavra vocês pronunciam na fonética errada, e eu pronunciei a palavra que eles são acostumados. Abriu uma porta escura, negra, na casa dele. Na hora, ele é médium forte, ele olhou e falou, o que é isso? Eu falei, entra lá, as entidades estão lá. Nem vocês, bandistas, sabem usar a força das palavras que são cantadas e pronunciadas no terreiro. Ele falou, cara, ninguém da Umbanda sonha com isso. Porque exatamente as entidades não querem que vocês saibam exatamente o que é isso. Então temos palavras em meios de músicas que viram modinha. São pegadinhas. E não são pegadinhas do malandro. Por mais que pareçam ser bobinhas, por mais que pareçam ser inofensivas. Essas palavras que parecem ter sido colocadas em um filme, um desenho, ou simplesmente numa música para complementar, utilizando do fato de ser o quê? Licença poética ou ser um complemento, uma brincadeira, um trick? Cuidado. Aonde você menos espera e aonde menos se parece ser perigoso, está os maiores perigos. O pessoal tá lá, obladi, oblada, life goes on. É uma música alegre. Parece ser uma música alegre, mas não é. Então você, um conselho final que eu te dou como um amigo, se você quiser me ouvir, eu falo aqui no vídeo para servir de exemplo para você me ouvir e falar, pô, ouvi Marcelo, entendi. Cuidado, cuidado com que, ó, sua boca, sua fala gera energia, vibração, tem poder. Eu me chamo Marcelo. Sim, você se chama Marcelo. Que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Que a luz habite em vocês. A fé, a esperança. Eu estou bendizendo vocês. Como tem muitas pessoas que ficam amaldiçoando as outras pessoas. Quando você xinga, você invoca um ser. Porque o que sai da tua boca gera energia. E tua energia cria uma invocação energética em esferas dimensionais. Então, só pronuncie aquilo que você tem certeza e sabe o que é. Se você pronunciar apenas aquilo que você entende claramente o significado da palavra, você é igual o Kamehameha.
Kamehameha! Solta um Rá no astral, em projeção astral. Rá! Meu pai do céu, solta um Rá. Bem alto no plano astral, em projeção. Michael assistia muito... Qual desenho, Bia? Vamos ver se você lembra. Que você foi a primeira a chamar a atenção dele. Foi E nós o desestimulamos de assistir. É do Dragon Ball, né? Não, Naruto. Ah, sim. Agora você fala mais recente, Sim. né? Sim, Naruto. Dos 2 anos, não é? Achei que era de criancinha, petitinho. E aí o Michael tinha mania de assistir Naruto. E Naruto é um punhado de... Eles dão comandos, eles falam linguajares estranhos, né? E eu falava pro Michael, falei, ó, a mãe dele falou, Michael, não pronuncie essas palavras, que o que elas fazem tem sentido no desenho, um golpe, invocação de um poder no desenho, e o desenho ele é para estimular os jovens e os adolescentes a imitar esses personagens, mas quando ele diz, um exemplo assim, o que parece ser aquilo no desenho pode ser um outro significado. Não foi? Pode falar. O problema do Naruto, né, e desses desenhos que geralmente eles fazem mais ou menos uma imitação dos desenhos de pessoas, das coisas reais, né? Por exemplo, Naruto, ele medita, né? Ele faz uma meditação, tem uma parte que o Michael me mostrou no desenho, que o Naruto, ele na meditação dele, ele se encontra em outro lugar. E ele luta, numa certa forma lá, com o eu maior dele. Sim. Ele mesmo lutando com ele, Ele faz uns símbolos nas mãos, não é? Você fica repetindo esses símbolos nas mãos, não. O problema do Naruto é porque tinha coisas que ele falava e principalmente fazia símbolos com as mãos que ele estava começando a fazer, e aí eu pedi para que ele não fizesse porque a gente não entendia o que estava fazendo. Sim. Né? Ele não sabia. Eu perguntei a ele, Mike, você sabe o que significa isso? Não, mas eu não sei, mas o Naruto faz. Então não faça mais, né? Porque ele faz um monte de símbolos assim com as mãos, pronuncia coisas que realmente não dá para entender. Eles sabem o motivo lá, né? Quem mas criou, daqui, né? aqui não. Não é que você não possa não assistir. Você pode até assistir, mas não imite. Não imite. Ah, Marcelo, mas a vida fica sem graça, eu vou deixar de viver, vou morrer. Não, se você quer assistir, até assista, mas não imite. Não imite. É só não falar, que pelo né? menos é um mal menor. Pelo menos é um mal menor. Eu falei, Michael, eu não vou te privar de viver o mundo, não vou privar você de ser uma pessoa totalmente sem qualquer gosto, tudo bem. Mas você não vai repetir o que eles falam, você não vai imitar o que eles falam. Apenas assista, que um dia você vai me entender e você até vai largar de assistir essas coisas. Você pode sim, pode assistir. Não vou fazer igual aqueles crentes que tiram até a televisão de dentro de casa, os filhos não vê nada. Pode até assistir, mas não faça gestos copiando e não pronuncie as palavras que eles falam. Não foi assim? É, exatamente. É igual tudo que tem pessoas que levam as coisas muito no pé da letra, Sim. né? Igual eu, há muitos e muitos e muitos anos atrás, assim que surgiu o desenho, Sim. eu comprei, você lembra, com muita dificuldade, os meus 2 ursos que eu amo de paixão, que é o Sully e o Michael Wazowski. Eles têm, na época que eu comprei, nós não estávamos, né, no despertar, a gente não tinha... a gente estava praticamente... Não dava firme, né? Não, quando eu comprei eles, eu acho que você não fazia nem ideia de canal. Foi antes. Então, quando eu comprei eles, tanto que eu trabalhava, sabe aonde? No Deville, quando eu comprei eles. Foi lá para trás. Sim. Então, assim, o que eu quero dizer? Que não é porque agora eu sei o que significa, que nós sabemos todas as coisas que
que envolve um desenho desse, que eu vou pegar eles e vou jogar fora, Sim, né? claro. Eu não vou fazer isso. Eu escuto Beatles, né? muito. Só não escuto as músicas que eu sei que Não tem dá alguma pra coisa. ouvir. Obladi, obladi, Isso. não vou escutar essa porra. Você não vai ficar repetindo Sim. as palavras e vendo aquilo. Então você pode viver no mundo, mas sabendo de tudo que tá em volta de você. O que que acontece? Você tá mais consciente. Então tem coisas que você não vai falar, tem coisas que você não vai ver, não vai assistir. Igual meus bonequinhos, fica guardado, fica lá, eu gosto de ver eles ali, mas eu sei de toda a plataforma ali, o que que acontece, o que que significa, né? Então a gente tem que saber viver assim, entendeu? Porque tem pessoas, por exemplo, tem uma tia minha que, porque saiu uma conversa do Fofão, ela catou o Fofão dela, jogou dentro de um rio, eu vou dar fim. Eu acho que as coisas não é nesse intuito, entendeu? A gente tem que ser esperto, porque o boneco é boneco, né? Sim. Desenho é desenho, tá aí na internet, todo mundo vê, né? Até meu sobrinho lá assiste direto, né? Só que tem que saber, igual eu falei pro Michael, não repete, não faça os símbolos que eles fazem, porque aqueles sinais, ele deve estar invocando alguma coisa, a gente não sabe o que é, né? Então porque se você for privar a pessoa de viver, ela vai ser uma pessoa depressiva e terá tendências suicidas e podendo vir a suicidar um dia. Então você tem que, até para ser papai e mamãe, você tem que ter muita sabedoria com eles, para lidar com eles, não puxar o tapete deles, mas ao mesmo tempo dar conhecimento e sabedoria para que eles sejam sábios e sejam espertos com as coisas que acontecem no mundo. São simbolismos. Isso tudo é a parte oculta, a parte que está do outro lado. Tá bom? Muito obrigado, um forte abraço. Obrigado a todas as pessoas que somam e colaboram com este trabalho. Tá bom? Obrigado por todos os relatos, todos os e-mails. São sempre muito bem-vindos. Agradeço do fundo do coração e peço a vocês que aprendam cada vez mais a fazer a leitura energética, porque na realidade este mundo um dia nós morreremos, nós partiremos e deixaremos este mundo. E nós iremos para o sepulcro, mas a jornada continua do outro lado. Tá certo? Um forte abraço, muita paz e muita luz. Obrigado por assistirem até agora e nos vemos no nosso próximo vídeo. Eu me sinto lisonjeado de você no Chamados a Despertar, de você no Marcelo Marins Consciência Cósmica, sempre estar nos assistindo. Gratidão, deixa seu joinha nos vídeos, que custa? E nós vemos com um grande prazer. Foi uma honra. Tchau, tchau.